Shalom do Pai, amados irmãos. Vamos continuar falando sobre São Francisco de Assis. Alguns livros onde nós podemos enriquecer o nosso conhecimento e a nossa intimidade a respeito deste grande santo. O pequeno livro do Padre Raniero Cantalamessa, Apaixonado por Cristo, O Segredo de Francisco de Assis. É um dos livros. O Irmão de Assis, escrito pelo Frei Inácio. É um dos grandes livros sobre São Francisco de Assis. O Irmão de Assis. Também tem um outro livro, não sei se ainda está sendo editado, mas Francisco, Irmão Sempre Alegre, que é do Frei Jorge. Tem também alguns textos do livro do Daniel Rups, no volume 3, onde a gente pode conhecer um pouco mais de Francisco. Tem um pequeno resumo. Também tem o Legenda Áurea, onde tem um texto sobre São Francisco de Assis. Jacopo de Varazio é o autor do livro, tem história de vários santos. E também As Fontes Franciscanas, da editora Vozes, se eu não me engano, onde tem vários textos sobre São Francisco, São Boaventura, sobre Santa Clara, sobre outros santos que enriquecem a espiritualidade franciscana. Então são alguns livros para que a gente aprofunde mais sobre São Francisco, mas sem dúvida o melhor é essa amizade com ele. Como eu já falei em outros áudios, mas é bom lembrar, para os santos devemos ter essas três posturas: saber que eles devem ser venerados, devemos imitá-los e contar com a sua intercessão. Então vamos continuar. Na vida, certos gestos são definitivamente comprometedores. Faça-se depois o que se fizer: sacrificar tudo, abandonar tudo, obedecer a essa ordem que o jovem rico do Evangelho recebera e não escutara. Esse é o único modo de ser discípulo daquele que quis ser na terra o mais despojado dos homens, viajante sem bagagens, sem sequer um lugar para reclinar a cabeça. Aos 25 anos e para sempre, Francisco compreendeu que a sua missão era ser pobre ao lado do maior dos pobres. A partir desse momento, casava-se com a santa pobreza. Lembrando que essa expressão ela deve ser precedida, que os esponsais de Francisco, antes de ser com a pobreza, foi com Jesus Cristo. Ele que, sem dúvida, é aquele que gritava: "Amor não é amado", esse homem que tem a alma esposa de Cristo de forma muito singular. Continuando. Pelo resto da sua vida repetirá e ensinará sempre o mesmo: a pobreza, a recusa absoluta de possuir o menor desses bens do mundo que nos possuem. A uma igreja que o Gira ameaçava destruir, trazia como solução essa verdade evangélica, que é sem dúvida a mais difícil de todas as verdades. A pobreza não seria para ele como fora para os grandes monges como São Bernardo, e como iria ser, nessa mesma ocasião, para o seu êmulo São Domingos, o meio de libertar o cristão de todos os entraves, a fim de torná-lo mais apto para servir a Deus. Não. Para ele, a renúncia total e a privação absoluta seria um fim supremo, ao mesmo tempo meio e objetivo de toda a santidade, fome do reino de Deus e da sua justiça, a qual fora prometido que tudo seria dado por acréscimo. Aqui, só parando um pouquinho a leitura, é interessante a gente lembrar um episódio muito belo da vida de São Francisco de Assis, aonde um homem o chamou de vagabundo ao vê-lo mendigar, que a sua ordem era a ordem mendicante, de mendigar mesmo, e
Ao chamá-lo de vagabundo, São Francisco, com muita humildade, se ajoelha diante daquele homem, querendo beijar os seus pés e disse a ele que nunca alguém tinha dito algo tão verdadeiro a respeito dele. Ou seja, São Francisco reconhece profundamente a sua indignidade, no sentido de ele não deve se achar melhor que o outro. Francisco de Assis, sem dúvida, São Francisco sabia se colocar como esse feliz terceiro. E é interessante que essa colocar-se como indigno de elogios, de honras, o tornava cada vez mais digno de assumir em si esse imitar a Cristo, imitar no sentido mais forte da palavra. Fica esse exemplo para nós, não só para admirarmos, mas para aprendermos também a sermos humildes. Peçamos a Deus a graça da humildade. Continuando a nossa leitura, vai falar o seguinte: mas seria isso bastante, essa ideia de pobreza que falávamos antes, a vida de solitário contemplativo, a que se entregara o filho de Bernardone, devia ser sem dúvida aos olhos do Senhor muito rica em méritos infinitos, mas para se converter em exemplo, faltava-lhe ser irradiante, e não era apenas de reclusos e de eremitas que a igreja já precisava naquele tempo. Num dia de fevereiro de 1209, quando Francisco assistia à missa sozinho na pequena igreja de São Damião, restaurada por suas mãos, o seu coração foi atingido em cheio por um versículo do Evangelho: Ide e pregai. Dizei, o reino do céu está próximo. E pregar. E não apenas permanecer nessa feliz solidão em que o Senhor se deixava encontrar na paz dos campos ou entre o chiurear dos pássaros. Era ao mundo que se impõe aí e gritar a palavra, vestindo a túnica cinzenta de camponês e cingindo os rins com uma corda. Francisco subiu a íngreme encosta que leva a Assis e começou a pregar na praça da sua cidade. A sua vocação de pobre acrescentava de pregador. Estavam lançadas duas bases do que deveria ser a ordem franciscana. Este é o mistério e a grandeza desses tempos, em que os costumes não eram melhores do que os nossos, mas em que o impulso de uma alma tinha qualquer coisa de espontâneo e instintivo. Quando, depois de ter entoado um doce canto para atrair a multidão, Francisco se punha a falar de Deus e da sua justiça, da necessidade da penitência e da renúncia. Encontrava almas que vibravam em uníssono e homens que se dispunham a seguir os seus passos. Bernardo de Quintaval, Pedro de Catânia, Egídio, Constâncio, Silvestre, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo de Viridante, João de São Constâncio, Ângelo Tranquedo, Filipe, o Longo, e mesmo aquele que devia ser o Judas do novo colégio apostólico, João do Chapéu. Havia de tudo entre eles, ricos burgueses, camponeses, um cavaleiro, um artista e dois padres que, aliás, em nada se distinguiam dos demais. Quando atingiu a cifra de 12, Francisco julgou necessário submeter-se ao julgamento daquele que tem as chaves, para que aprovasse as suas retas intenções. O encorajamento de Inocêncio III deu à nova ordem o impulso decisivo. Uma vez que o Papa os tinha autorizado a pregar, os pequenos irmãos vestidos de cor cinza podiam dirigir-se aos párocos e obter deles permissão para ensinar as verdades da fé. Do escalavrado convento de Rivo, Torto, por baixo da colina de Assis, onde construíram cabanas com as suas mãos. Os irmãos partiam de dois em dois para todos os pontos da região: Espoleto, Perugia, Gúbio, Montefalco e mais longe, Arécio e Sena. Quando apareciam, espalhava-se à volta deles um clima novo, de doçura fraternal.
Em Assis, as facções, reconciliadas pela voz do jovem santo, davam tréguas às suas querelas. As vocações afluíam, depois de Rivo Torto, Santa Maria dei Angeli, que devia tornar-se célebre por causa da indulgência da Possícula. Via erguer-se o novo convento dos pobrezinhos. Em pouco tempo, toda a Itália se habituou a ver nas suas estradas os irmãos cinzentos, que mendigavam pão cotidiano. Não tinham morada certa, mas falavam também de Cristo com cantos e músicas de anjos, numa voz alegre e ardente. Um instante para contar um exemplo aqui sobre São Francisco. Uma certa vez um irmão estava doente e era época de jejum, e aquele irmão com muita fome e precisando de comida. E São Francisco chega e diz que naquele dia os irmãos estão liberados do jejum. Vai ser festa porque o irmão está doente e ele precisa comer. E para que o irmão não ficasse constrangido com todos fazendo jejum e ele sem jejuar, todos puderam comer para serem fraternos com aquele irmão que sofria doente. Também um fato bem interessante. Era uma festa de Páscoa, os monges gregos de uma região afastada haviam preparado a mesa de maneira refinada, com toalha branca e copos. Quando o homem de Deus viu isso, ou seja, São Francisco, no mesmo instante retirou-se, pôs na cabeça o chapéu de um pobre que estava ali, e com um cajado na mão saiu, esperando do lado de fora da porta. Enquanto os monges comiam, ele gritava na porta: "Pelo amor de Deus, deem esmola a um peregrino pobre e doente." Ouvindo isso, chamaram o pobre, fizeram-no entrar. Ele sentou-se no chão, afastado, e colocou seu prato sobre um punhado de cinzas. Os monges, vendo aquilo, ficaram muito espantados e ele disse: "Vi a mesa bem posta e enfeitada, e não reconheci aquilo que tem um pobre que mendiga de porta em porta." É importante uma observação aqui para aqueles que são fundadores de comunidade e também para aqueles que de modo especial vivem aos passos do fundador e da cofundadora, claro que seguindo a Cristo, mas seguindo também alguém aonde é refletido o carisma na sua forma original. É importante a fidelidade à inspiração original de Deus, porque se foge daquilo que Deus pediu a princípio, apenas por uma vaidade humana, ou apenas por um relaxamento, isso é muito perigoso para a vida espiritual de qualquer comunidade ou congregação, quando se foge à inspiração a qual Deus deu para a comunidade ou para aquela congregação. Ainda falando de Francisco, ele amava a tal ponto a pobreza, em si e nos outros, que sempre chamava a pobreza de sua senhora. Por isso, quando via alguém mais pobre que ele, ficava com ciúme e temia ser ultrapassado por outro. De fato, um dia em que encontraram um pobrezinho, comentou com seu companheiro: "Esse homem é uma grande vergonha para nós e nossa pobreza, pois escolhi a pobreza para minha senhora e ela está mais próxima dele que de nós." Quando um pobre passou diante dele, o homem de Deus foi tocado por viva compaixão, e seu companheiro disse: "Embora ele seja pobre, talvez não haja em toda a região alguém tão rico em desejo." O homem de Deus respondeu: "Tire depressa sua túnica, dê a esse pobre, jogue-se a seus pés e reconheça sua culpa." Ele obedeceu imediatamente. Uma vez ele encontrou 3 mulheres muito parecidas de rosto e nas roupas, e elas o saudaram dizendo: "Bem-vinda, senhora pobreza." E logo a seguir desapareceram e nunca mais foram vistas. Aqui é um dos exemplos onde mostra essa grande intimidade de Francisco com a pobreza, né? Interessante saber também que ele travava grandes lutas contra o inimigo. O homem de Deus estava em oração e o diabo o chamou 3 vezes pelo nome. O santo perguntou o que ele queria e o diabo respondeu: "Não há neste mundo nenhum homem, por mais pecador que seja,
por quem o Senhor não tenha misericórdia, se ele se converte. Mas aquele que se matar por uma dura penitência, jamais encontrará misericórdia. Imediatamente, o escravo de Deus conheceu por revelação a malícia do inimigo, que se esforçara por fazê-lo cair na tibieza, na frouxidão espiritual. Mas o antigo inimigo, vendo que não prevaleceria assim, inspirou-lhe uma forte tentação da carne. Sentindo-a, o homem de Deus despojou-se de seu hábito e golpeou com uma corda fina e dura, dizendo: Eia, irmão asno, a forma que ele chamava o corpo, Eia, irmão asno, não se mexa, pois é preciso sofrer com o chicote. Mas como a tentação demorava a passar, jogou-se completamente nu na neve espessa, e depois fez com a neve 7 blocos arrumados em pilha, e começou a falar com seu corpo: Veja, este maior é sua mulher. Os outros quatro, 2 são seus filhos e 2 suas filhas. Os 2 restantes são seu escravo e sua escrava. Apresse-se em vestir a todos, pois estão morrendo de frio. Mas se esses múltiplos encargos o importunam, sirva o Senhor com solicitude. Imediatamente o diabo retirou-se, confuso, e o homem de Deus voltou à sua cela, glorificando a Deus. Ele se alojava havia algum tempo como convidado na casa de Leão, cardeal de Santa Cruz, quando à noite os demônios foram espancá-lo com grande violência. Ele chamou seu companheiro e disse: Os demônios são fiscais de nosso Senhor, destinados a punir nossos excessos. Como não me lembro de ter cometido uma falta que não tenha expiado com a misericórdia de Deus e com penitência, talvez ele tenha permitido que seus fiscais se lançassem sobre mim, porque continuo hospedado na corte de nobres, o que pode despertar suspeitas em meus pobrezinhos frades, vendo-me no meio de abundantes delícias. Ele se levantou bem cedo e foi embora. Um dia estava em oração, quando ouviu no telhado da casa bandos de demônios, que corriam fazendo grande ruído. Ele saiu rapidamente e, fazendo o sinal da cruz sobre si, disse: Da parte do Deus Onipotente, digo a vocês, demônios, que parem com barulho. Façam com o meu corpo tudo o que for permitido a vocês, pois estou disposto a suportar, já que não tendo maior inimigo que meu corpo, vocês me vingarão do meu adversário por mim. Confuso, os demônios desvaneceram-se e foram embora. Em êxtase, um frade, companheiro do homem de Deus, viu entre os tronos do céu um deles digníssimo, fulgurante, de nobre glória. Cheio de admiração, ele se perguntava a quem esse brilhante trono estava reservado e ouviu: Este trono foi de um dos príncipes expulsos e agora está preparado para o humilde Francisco. Depois de uma oração, ele perguntou ao homem de Deus: Que opinião você tem de si mesmo, Pai Francisco? Ele respondeu: Eu me considero o maior pecador. E imediatamente o Espírito Santo disse no coração do irmão: Saiba que o que você viu na visão é verdade, porque a humildade levará o mais humilde de todos ao trono que foi perdido por soberba. Ainda continuando a nossa meditação sobre São Francisco, nós podemos falar ainda um pouquinho da sua história, continuando aqui. É a parte mais mística da sua história, depois falamos mais um pouco. Uma das mais admiráveis adesões ao grupo de Francisco foi a dessa jovem delicada, de traços tão puros, cujo próprio nome parecia projetar luz e cujo retrato numa das paredes da Basílica de Assis comove ainda hoje o visitante com seu encanto misterioso e penetrante. Clara, rica e formosa, filha de nobre linhagem, também ela teria podido aceitar a vida fácil que a esperava. Mas quando
Ouviu Francisco falar de Deus e do único amor na Catedral de Assis, com palavras que não eram da terra. Resolveu abandonar tudo para seguir a testemunha de Deus. No domingo de Ramos de 1212, deixou a família, confiou a sua vocação ao bispo Guido e depois, numa radiosa noite da Umbria, fugiu como se estivesse sendo raptada para deixar o seu destino nas mãos do poverello. Nascia neste momento a Ordem das Damas Pobres, as nossas atuais Clarissas, que dentro em pouco instalaria em São Damião a primeira comunidade das filhas de São Francisco, chamada por ele a Minha Plantinha. Não demorou a proliferar em inumeráveis ramos. Quando, em 1215, Inocêncio III reuniu o Concílio de Latrão, Francisco foi a Roma. Não lhe dissera o Papa que voltassem quando a providência os tivesse multiplicado? Pois é, as condições pareciam ter-se já cumprido, e certamente o grande pontífice se convenceu disso, porque quando o concílio, alarmado com a proliferação anárquica das ordens, decretou que não seria autorizado nenhuma nova congregação e que quem quisesse fundar uma associação religiosa devia adotar uma regra já aprovada, o Papa declarou à ilustre Assembleia que, no que dizia respeito aos penitentes de Assis, ele já lhes dera a sua permissão. Este reconhecimento oficial marcou a terceira grande etapa. A ideia muito simples de Francisco correspondia às expectativas da época. A nova ordem, formada por todos aqueles que quisessem servir a Deus e gritá-lo ao mundo, na qual os leigos ocupavam o mesmo lugar dos clérigos. Uma ordem de monges que não se prendiam a ricas abadias, mas iam através do mundo na maravilhosa liberdade de Cristo. Viu afluir cada vez mais almas, entre elas inúmeros intelectuais, desejosos de se fazerem humildes entre os humildes, sacrificando o orgulho da inteligência, como todos haviam sacrificado o orgulho da fortuna. Em breve, os irmãos menores, como passaram a ser designados, tornaram-se tão numerosos que foi possível enviá-los muito mais longe pelos caminhos do mundo. Uma primeira missão enviada à França, Alemanha, Espanha e Oriente não foi muito bem sucedida, mas eles não desanimaram e recomeçaram com tanta obstinação que a semente acabou por germinar. Por volta de 1221, a ordem errante, a ordem móvel entre todas, enxameava toda a cristandade. É um pouquinho da história que nós vamos daqui a pouquinho retomar. Foi mais um episódio bem interessante. Em uma visão, o escravo de Deus viu acima dele um serafim crucificado, que lhe imprimiu as marcas de sua crucificação de maneira tão evidente que parecia ter sido ele próprio crucificado. Suas mãos, seus pés e seu flanco foram marcados com as feridas da cruz, mas com cuidado ele escondeu dos olhos de todos esses estigmas. Alguns, no entanto, viram-nos enquanto ele vivia, e após sua morte, muitos puderam examiná-los. A existência real desses estigmas foi confirmada por muitos milagres, dos quais basta relatar 2 ocorridos depois do seu falecimento. Na Apulia, um homem chamado Rogério, que tinha sob os olhos a imagem de São Francisco, pôs-se a pensar: será verdade que ele foi honrado com tão glorioso milagre? Ou foi uma piedosa ilusão, ou mesmo uma simulação intencional de seus irmãos? Enquanto remoía tais pensamentos, ouviu de repente um ruído, semelhante a de um dardo lançado por uma balista, e sentiu-se gravemente ferido na mão esquerda. Mas apesar de não haver nenhum rasgo em sua luva, tirando-a
descobriu na palma da mão uma profunda ferida, como feita por uma flecha. Ela ardia tanto que parecia que ia desmaiar de dor e de ardor. Ele se arrependeu e testemunhou acreditar na realidade dos estigmas do bem-aventurado Francisco. 2 dias depois, tendo orado aos santos de Deus por seus estigmas, ficou imediatamente curado. No reino de Castelo, um devoto de São Francisco ia às completas quando foi atacado por engano por alguém que pretendia matar outra pessoa e foi deixado semi-morto. O cruel bandido enfiou depois a espada na sua garganta e, não conseguindo retirá-la, fugiu. Chegou gente de todo lado, houve muitos gritos e ele foi chorado como sendo um homem morto. Quando à meia-noite o sino dos frades soou para as matinas, sua mulher começou a gritar: Levante-se, meu senhor, vá às matinas que o sino chama. Imediatamente, o ferido ergueu a mão e pareceu fazer sinal a alguém para que tirasse a espada, que diante de todos foi jogada longe como se tivesse sido arrancada por um punho muito vigoroso. No mesmo instante, o homem levantou-se perfeitamente curado, dizendo: O bem-aventurado Francisco veio a mim e, colocando seus estigmas sobre minhas feridas, encheu cada uma delas de um bálsamo suave que as curou de forma maravilhosa. Como ele queria se retirar, eu lhe fazia sinal para arrancar a espada, porque não podia falar. Ele a tirou e jogou com força, e logo curou completamente minha garganta, passando suavemente seus estigmas sobre ela. Isso são histórias que, sem dúvida, devem aquecer o nosso coração. E também não termos medo de pedirmos o auxílio dos santos, de modo especial São Francisco. Voltando à história no sentido da ordem, teve uma outra planta que surgiu a partir de tanto crescimento desta ordem. Feliz vinha brotar sobre a sólida cepa, a ordem terceira que abria as pessoas de ambos os sexos, embora as retidas no mundo, pelos deveres de sua vida, a possibilidade de viverem segundo uma regra de comportamento análoga à dos irmãos. Assim, a inspiração a uma vida de renúncia, que se manifestava entre tantos leigos, que os valdenses e os cátaros tinham desvirtuado, e para a qual os humilhados lombardos e os pobres católicos não ofereciam quadros suficientemente sólidos, encontrava-se realizada por essa grande ordem e canalizada por ela. Era uma ideia profunda que levaria a mensagem franciscana ao seio da massa cristã e multiplicaria, de certa forma, o efeito do novo fermento. Veremos nessa milícia laica figuras sublimes, como entre outras Santa Isabel de Turíngia e São Luís, rei da França, ambos membros da Ordem Terceira Franciscana. Que, irmãos, nós vamos mergulhando na história de São Francisco, uma história muito bela, e nós vamos continuar em outro momento, no nosso terceiro áudio, tentando concluir um pouquinho dessa história. Talvez façamos mais, que o Senhor nos conceda a graça de, ao exemplo de Francisco, termos um coração inflamado de amor pelo Senhor. São Francisco de Assis, rogai por nós.